professora Mônica Crispim. Ela é professora do Colégio Mater Puríssima, lá em São José dos Campos, que é um colégio que já vem trabalhando nessa linha há 5 anos, né? 5 anos. Ela é formada em letras, pós-graduada em educação clássica e linguística aplicada. Exerceu por 3 anos trabalhos em defesa da vida em vários países da América Latina. Ela é professora de História Sagrada, Catequese e Oração no Colégio Mater Puríssima, em São José dos Campos. Professora Mônica, muito obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia. A Marinei já me apresentou, então. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje e poder partilhar um pouquinho da minha experiência, né, no colégio, um colégio também católico e que utiliza desses princípios, né, que estamos falando hoje aqui. Então, para começar, quando a gente ouve falar, né, de uma educação clássica e católica, né, às vezes algumas pessoas até católicas falam, não, eu quero uma educação só católica, mas não chegam a entender que essa questão clássico está relacionado ao que o professor Bernardo estava falando sobre os princípios. Então, precisamos ter esses princípios. E aí, para definir, né, então, nós sabemos que educar, do latim ali, educare, né, que é você conduzir. Então, precisamos conduzir. Conduzir, no caso de um colégio, conduzir as crianças, né, conduzir os alunos. Clássico vem do latim também. Os romanos utilizavam esse termo, clássicos, quando queriam dizer a respeito de alguma coisa superior, né? Então, superior. Então, nós queremos uma educação que seja clássica, sim. E poderíamos colocamos, né, a questão do católico, que é uma educação universal. Poderíamos colocar perene, né, também, mas sabemos que o perene está dentro aí do clássico. Como o professor disse, perene é aquilo que não perece, ou seja, aquilo que não passa. E nós queremos isso também. Então, poderíamos definir uma educação que conduz ali a criança às coisas superiores com princípios eternos. E é isso que seria essa educação, né? Não dá para pensar de outro modo. Então, o professor também já falou aqui sobre os princípios gregos, né? E Aristóteles, ele buscava ali um fim último. Nós sabemos que esse fim último não era o fim baseado na religião, mas um fim último na busca da sabedoria, na busca de uma contemplação natural. E ele quis ordenar todas as coisas ali, né, com seus tratados, tanto os tratados referentes ao homem, quanto a introdução do homem dentro ali do cosmo, né? E aí ele tem esses diversos tratados. Mas ele dizia que nós precisamos buscar um fim. E aqui eu vou falar mais a respeito da pedagogia vitorina, né? Até porque o colégio leva esse nome, então não sei o quanto vocês já se aprofundaram, né, nessa pedagogia, mas eu vou falar um pouquinho mais. E aí, Aristóteles, então, pensava em, por meio dessa ordem, conduzir o homem ao seu fim último. E o fim último do homem, né, que é essa sabedoria natural, ele dizia que não era as riquezas, não era a honra, não era a fama, né,
mas ser um sábio. E aí nós vamos utilizar desses princípios também, e dentro da pedagogia vitorina, que Hugo de São Vítor vai dizer e vai dar etapas ali para esse fim último, não só natural, mas também a contemplação, que é o próprio Verbo de Deus, que é o próprio Cristo. Então, na pedagogia vitorina, nós vamos ver essas etapas, né? Sempre Hugo de São Vítor, nas suas obras, ele vai tentar nos levar à leitura, a ler, né? Ali, usar o pensamento, depois a meditar, você refletir, e depois você chegar aí a essa contemplação. E nós vamos ver, analisando algumas de suas obras, que não vai ser só uma contemplação natural, mas para você, por meio da fé, da esperança e da caridade, chegar à contemplação do que é eterno, né? E também da união com Deus. Utilizando também dos gregos, eles, para ordenar o homem a esse fim último, dessa sabedoria, eles tinham uma certa vida moral, né? Que o cristianismo vai introduzir também. Então, veja que eles faziam ali, Aristóteles, né? Toda uma etapa para um homem desenvolver virtudes. Então, ali, depois que vamos chamar de virtudes cardeais, né? Eles já ensinavam por meio da temperança, né? Então, o homem precisa vencer ali o seu concupiscível, né? Que é os seus desejos, né? Desordenados. E isso ia passando, né? Temperança, depois a fortaleza, né? O homem precisava vencer ali o seu irascível, né? Também. Depois a justiça, né? Que está ligada também com a vontade. E a prudência, que é a rainha, né? Que está ligada com a questão do intelecto. Então, isso são princípios que precisamos trazer para a nossa pedagogia. E aí, com a questão católica cristã, além dessas 4 virtudes cardeais, nós vamos introduzir também as 3 virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. Então, não são só 4, né? Mas são aí 7. Então, percebam essa relação com esses princípios básicos aí, né? Aristóteles buscava o sumo bem, né? Sem saber que esse sumo bem, né? Ele postulava, assim, que era Deus, mas não como vamos estudar e como vamos perceber aqui também. Então, nessa educação, precisamos trilhar essas etapas também dessa virtude. E Hugo de São Vítor, ele tentou, né, unir esses princípios de uma educação clássica e de uma educação cristã, né? Vamos ver que começou sim a dar certo, né? Eu vou contar até um pouco aqui da sua história. Mas depois, ao longo do tempo, foi se perdendo, né? Então, às vezes a gente pode pensar em levar o nome Vitorino, ou tentar fazer uma escola salesiana ou uma escola inaciana. Podemos utilizar os princípios, né? Mas não temos ali mais um Hugo de São Vítor, um Dom Bosco e nenhum Santo Inácio, né? Que eram pessoas santas, né? Mas podemos utilizar ali da sua pedagogia e dos seus princípios, né? Que deram certo. Então, não dá para falar assim, eu vou fazer agora igual o Dom Bosco, fazer uma escola idêntica à escola do Dom Bosco. A nossa realidade é outra. A gente podemos utilizar desses princípios, mas não vai sair uma escola igual do Dom Bosco. Então,
apresentar um pouquinho da pessoa, né, de quem eu mais vou falar, que é Hugo de São Vítor, e as suas obras, né, justamente ligando com essa questão da busca da sabedoria, do fim último, do bem, né? Então, uma pessoa ela pode buscar o seu fim. Pode ser um fim apenas de trabalhar um dia, no outro dia, se ficou doente, não vai trabalhar e volta para casa, deixa a vida me levar, né? Ou um fim meio termo, você um dentista, um médico, um psicólogo, pelo menos é um pouquinho melhor, né? Porque já é um fim. Ou o seu fim mesmo, que é um fim eterno, né? Fomos criados imagem e semelhança de Deus. Então, nosso coração só vai descansar, repousar, quando cumprirmos esse fim, né? E é interessante que eu vou apresentar o Hugo de São Vítor, mas falando justamente dele, certa vez ele estava reunido lá com seus monges, e aí os monges começaram a perguntar para ele, mestre, nos fala por que o coração do homem é tão instável? Por que o coração do homem é cheio de aflições, cheio de inquietações? Quando ele para se recolher, vem um monte de coisas assim de uma vez. Vocês já pararam para tentar rezar e aí vieram um monte de... E aí o Hugo de São Vítor, esse texto que eu estou citando está num livro chamado A Arca de Noé. Eu vou falar um pouquinho dela. E nessa Arca de Noé está bem ali no prólogo. Então ele vai dizer: o homem está sempre inquieto porque quando ele era íntegro, né, estava lá no Jardim do Éden, vocês se lembram que lá em Gênesis vai falar que o homem ouvia os passos de Deus. Vocês se lembram disso? Então, o homem conseguia ter um relacionamento com Deus. Mas, com a queda, né, com o pecado original, aí Hugo de São Vítor vai falar que aconteceu no homem duas feridas. Uma ferida na inteligência e outra ferida na vontade, nas suas duas potências superiores. Então, o homem passou o bem ficou obscuro para o homem, a obscurecer, né, ali o seu intelecto, e a vontade ficou inclinada para o mal. Então, essa é a dificuldade. Então, por isso que precisa de toda essa questão aí do estudo, né? Antes, Adão e Eva, eles tinham todos os seus sentidos ordenados, né? E aí, com a queda, aconteceu toda essa desordem. Então, a nossa inteligência está obscura e a nossa vontade está sempre inclinada para algum prazer, né? Para algum mal. E aí ele vai, então, tentar ensinar o que seria esse remédio para curar essas duas feridas causadas aí com o pecado original. E aí, toda a sua pedagogia, ele vai discorrer a respeito disso, né? Que precisamos, então, ler, meditar e contemplar. Então, essa é a principal pedagogia dele. Então, está muito alto? Está dando eco também? Não. Tá bom? É que eu falo baixo, então. Então, o Hugo de São Vítor, ele, apesar de ser um medieval, né, não tem aquela questão de que ele viveu na Idade das Trevas, né? A gente vai fazer só um panorama aqui rápido de como surgiu esse filósofo, né, que ele chegou a ser cardeal e hoje ele é um beato, né? Então, não tem o título de santo,
mais é beato. Ele veio de uma região chamada Saxônia, né, que é hoje a Alemanha. Um pouquinho anterior ali era o Império de Carlos Magno, né, mais ou menos no ano 800. E depois esse império se dividiu, né, ali, e o que não foi muito bom, né, vai acontecer invasão dos bárbaros, e quem é historiador aí conhece melhor essa história. Mas depois desse ano 800, no ano 910, começou a acontecer um reflorescimento de um mosteiro ali na Europa, que se chamava Abadia de Cluny, ou Mosteiro de Cluny. E aí esse mosteiro, ele começou a surgir ali e se espalhar por toda a Europa, fazendo com que vários lugares assim pudesse beber daquele mosteiro que estava ali. Ele tinha um abade, né, o primeiro abade acho que se chamava Odo, eu não me lembro muito bem o nome dele. Mas desse mosteiro de Cluny foi surgindo também depois várias ordens religiosas. Foi daí que depois saíram os cistercienses, os dominicanos e várias outras. E vai sair também a ordem dos vitorinos, né? Que vai começar, se não me engano, em 1100, 1108, mais ou menos. E Hugo de São Vítor, então, ele era sobrinho de um bispo. Esse bispo se chamava Reinardo. E esse bispo, ele tinha passado ali pelo mosteiro e tinha introduzido, né, passado alguns dias com Hugo de São Vítor. E depois tinha voltado lá para sua terra, né, para a atual Alemanha hoje. E aí começou novamente a acontecer algumas invasões bárbaras, e o tio do Hugo de São Vítor voltou e deixou ali o seu sobrinho ali com Guilherme de Champeaux, né? Vocês também já conhecem um pouco da história de Guilherme de Champeaux, que era um professor da Catedral de Notre Dame, né? E teve ali uma disputa com um outro filósofo chamado Pedro Abelardo, é isso, né? E aí acabou ali, falam que ele perdeu, né? Mas na verdade não foi isso. Ele meio que se desiludiu ali, né? Daquela questão de disputa só por fama e tudo. E Guilherme de Champeaux então foi para um lugar ali em Paris, onde tinha uma capelinha. Essa capelinha era dedicada a São Vítor. E aí começou, então, a Abadia de São Vítor. E aí o Guilherme de Champeaux conhecia esse tio do Hugo de São Vítor, e pouco tempo depois, então, com 18 anos, o Hugo de São Vítor foi morar nessa abadia. Foi com seu avô até, né? O avô também chamava Vítor. E aí ele começou, então, a estudar uma forma de fazer com que as pessoas pudessem chegar à contemplação, pudessem, então, desenvolver ali a sua inteligência, pudessem ordenar melhor a sua vontade e integrar ali a inteligência e a vontade. E esse mosteiro era agostiniano, né? Então, toda essa analogia, vocês vão pensar assim, nossa, parece que está falando de Santo Agostinho. E parece mesmo, porque ele usa uma linha muito parecida, né? Inclusive, quando ele vai falar da questão da inteligência, né, e da vontade, porque Santo Agostinho ele usa essa analogia, né, lá no seu livro De Trinitate, a Trindade, ele vai dizer que nós somos imagem e semelhança de Deus. A imagem está relacionada com a nossa inteligência e a semelhança está relacionada com a nossa vontade.
Então, talvez daí o Hugo de São Vítor vai desenvolver essa questão das feridas, né? E então, ele, estando lá na abadia, ele começou a já desempenhar todo esse trabalho pedagógico, né? 8 anos depois, ele se tornou o superior, né? E começou a ensinar não só os monges, né? Mas também ensinar professores. Hein? E aí nós temos um tratado, que é um pequeno opúsculo, né, que eu acho que vocês vão receber, que é esse daqui, tratado, o opúsculo sobre o modo de aprender e meditar, que foi o que ele desenvolveu, né, para passar por essas etapas da meditação e chegar à contemplação. E ele vai dizer, né, que o assunto da Sagrada Escritura é a obra da restauração humana. Então, toda a Sagrada Escritura está voltada para redenção. E aí, por isso, ele faz todas as analogias do Antigo Testamento voltada para a vinda do Cristo e voltado para a nossa redenção, né? Para a nossa salvação. Eu fiz algumas anotações para não esquecer nada, né? Então, o Hugo de São Vítor, ele usa como os ramos de conhecimento, né, destinado ao serviço da ciência maior, que ele vai dizer que é a teologia. O Hugo de São Vítor também aplicava ali as artes liberais, né? Ele desenvolveu também as artes mecânicas, né, que ele vai dizer que são as artes servis. E deixa eu ver aqui. Ele vai utilizar dessas artes liberais, mas ele vai dizer que as artes liberais é como se fosse um propedêutico, ou como se fosse artes iniciais para uma ciência maior, que é a questão da teologia. Então, ele vai desenvolver, né, a questão das 7 artes e também das artes mecânicas. É interessante que nós vemos diferentes tipos de pedagogia, né, dentro da igreja. E para os vitorinos, eles percebiam ali aqueles estudantes que tinham uma inclinação maior para o estudo, né? Porque tem estudantes, né, que têm uma inclinação maior para o estudo. Assim como foi também os jesuítas, né? Eles também faziam isso. Já os salesianos, não. Então, se você pega um aluno, uma pessoa que foi aluno de um salesiano, você vai ver que eles não gostavam nem de ir para casa, porque era um ensino mais afetivo, né? Ali era uma coisa de ensinar por meio de afetos, o Dom Bosco como um pai, né, de uma certa amizade. Já os jesuítas tinham toda aquela questão mais voltada para a disciplina, né? Então, percebemos isso aí nessas questões. E o Hugo de São Vítor também ele percebia aquelas crianças que tinham uma aptidão maior para a questão do estudo. E aí ele colocava alguns que não tinham toda essa aptidão nessa questão das artes mecânicas, né? Nesse livrinho aqui, acho que vocês também já conhecem, chama Didascálico. Conhece? Ele faz toda essa divisão, né, aqui das artes mecânicas e também as artes liberais. E a gente vai ver também que essas artes, alguns escritores utilizam de um jeito, outros de outros, mas por ser artes, não segue bem um padrão, né? A gente vai ver isso, por exemplo, lá no colégio, no Mater Puríssima, né?
A gente ontem estava vindo até conversando, o professor Alexandre falava que, nossa, a pedagogia vitorina cabe justamente ali na questão da lógica, né? Que a lógica é uma dessas artes. E o professor ensina lógica, ensina matemática. E por quê? Por conta desse modo como ele vai levar os seus estudantes ali a pensar. Essa questão de refletir, de raciocinar, de buscar uma verdade, de contemplar aquilo que encontrou como verdade, né? Também a questão da música, né? No colégio tem o professor que ensina a música e muitas vezes ele utiliza da música também para ensinar literatura. Então pega ali todos os clássicos ali, né, de Homero, né? Pega Ilíada, pega Odisseia, Virgílio ali com Eneida, traz para o Camões ali com os Lusíadas, e aí coloca ali o ritmo, né, dali do texto, com música, e aí entra também o latim, né? Então, veja que há essa integração. Essa parte dessa integração das artes, da música, da gramática, eu falo isso até com propriedade, porque nesse dia, na quarta-feira, eu deixo de ser professora e sou aluna, né? Então, eu vou lá para o 9º ano, onde o professor João dá aula de latim, um latim um pouquinho mais avançado, e aí a gente está estudando tudo isso, né? Então, eu consigo perceber aí a importância desses clássicos. E como eu disse aqui, um clássico é clássico porque ele é perene. Ele não passa, né? Você pode ler e você vai achar ali nele muitos princípios para poesia, para a contagem, para a matemática, né? Tudo está ali. Então, não dá para tirar isso, né? E no Hugo de São Vítor, nós também vamos ver que ele traz uma estrutura para analisar aqui as suas obras de uma forma também literal, né? De uma forma moral, alegórica e anagógica. Em todas as suas obras ele consegue fazer isso. E por quê? Justamente para nos fazer refletir, pensar, meditar e chegar a uma verdade. Vocês já ouviram também esses termos? Anagogia, alegoria, sim? Então, por exemplo, o São Boaventura, que também foi um professor na época de Santo Tomás, ele faz um elogio, né, a Hugo de São Vítor, quando ele vai dizer que a alegoria, né, o que é estudar a Sagrada Escritura nesse sentido alegórico. Seria você buscar ali com essa leitura a fé. Então ele diz que os doutores se encarregavam disso, de pegar a Sagrada Escritura e de buscar ali a fé. E o que seria essa alegoria? Por exemplo, quando falamos sobre o Mar Vermelho, a abertura do Mar Vermelho, Deus conduziu todo o seu povo e o mar se abriu, e Deus estava em uma nuvem que protegia o povo do sol, e de dia a noite iluminava o povo, e de dia protegia o povo do sol. Então isso é a sua fé, você tem que confiar. Então, nesse sentido alegórico, né? A Arca de Noé, que também tem um sentido alegórico das pessoas que não entrarem na barca, que é a igreja, essas pessoas vão perecer, essas pessoas que não estão na fé
elas não estão na amizade com Deus, então elas não vão estar no céu. Então, tudo isso é uma alegoria. Alegoria do Mar Vermelho, alegoria da arca, para que levasse a pessoa a ter a fé. Depois ele vai trabalhar esse sentido moral, né? O sentido moral é quando ele dá aqui um texto, também da Sagrada Escritura, e vai fazer com que você se depare ali com alguma desordem na sua vida, seja diante dos mandamentos, seja diante dos sacramentos. E aí São Boaventura vai dizer que isso é próprio dos pregadores, né? Então, os pregadores, né, como São Bernardo, e ele vai citar outros aqui, que faziam isso. Então, o Hugo de São Vítor utiliza até nesse livrinho aqui, chama Sermones Cento, né? Tem mais ou menos 100 sermões aqui nesse livrinho. E aí tem, bem aqui no início, né, para demonstrar essa questão da vida moral, né? Você só vai saber se você tem pecado se você medita. Se você vive numa correria aí da sua vida, você nem pensa direito, né? Não para nem para pensar, ainda mais para entrar dentro de você para ver se você tem alguma desordem moral ou não. E aí ele vai citar um exemplo daquela parábola do samaritano, né? Que havia um homem que saiu lá de Jericó e desceu para Jerusalém. E aí ele vai dizer que essa Jericó é como se fosse a humanidade totalmente desordenada. E Jerusalém é o céu. Então o homem está lá nas virtudes, na ordem, e desceu, né? Essa queda também ele se remete ao pecado, e desceu para Jericó, que era uma terra onde tinha muitos assaltantes. E aí esse homem ali é assaltado, né, tira a sua veste, a veste das virtudes, e deixa ele como morto. Aí passa um outro homem, né, um levita, e aí Hugo de São Vítor vai dizer que um era o Novo Testamento, o outro era o Antigo Testamento. E aí olha aquele homem e deixa o homem ali. Mas vem um samaritano, esse bom samaritano é o próprio Cristo, coloca esse homem no burrinho, né? Esse burrinho é a humanidade de Cristo. Então veja, o homem caiu, né? O homem caiu, a queda do pecado, e vai deixar esse homem lá numa hospedaria. E essa hospedaria é a igreja. Então tem gente que pensa, né? Eu não matei, não roubei, não fiz nada, eu vou para o céu. Não, você vai para o céu se você passar aí nessa hospedaria. É nessa hospedaria que tem os sacramentos. É nessa hospedaria que tem uma lei moral, né? Que tem os mandamentos. E aí vai deixar ali esse samaritano, esse homem, né, que caiu, e vai dar para o estalajadeiro, né, 2 moedas. E vai dizer para o estalajadeiro, que é o dono ali da hospedaria, o que você gastar mais, depois eu volto e te pago. E aí o Hugo de São Vítor vai dizer que esse estalajadeiro somos nós, pais e professores. Porque às vezes tem só professores aqui e não tem pais, mas a educação é dos dois. Não dá para deixar só o pai, não dá para deixar só a escola educando, né? E aí, então, essas 2 moedas ali é aquilo que você ensinar mais. Então, aquilo que você ensinar como professor, ensinar como pai, para que essa pessoa seja curada. E aí ele vai dizer, depois, na volta, o que você tiver gastado a mais, eu vou te recompensar. E o que você gastou a mais foi o que você conseguiu também, ao ensinar, chegar a uma verdade. Então, se isso nós fazemos, veja quantas pessoas passam e não se importa com o outro, né? Com o que está ali caído.
nós fazemos isso. É interessante, falando dessa ajuda, tanto do professor quanto do pai, que lá no Colégio Mater Puríssima acontece essa junção, né? Se queremos ter uma família que seja uma família primária, precisa ter isso. Não dá para um pai e uma mãe deixar só o filho lá dentro da escola e voltar meio-dia e buscá-lo ou voltar no final da tarde. O pai e a mãe têm que estar inseridos dentro da escola. E lá só dá certo porque o pai e a mãe estão inseridos, seja numa formação, seja na busca de ajudar ali dentro do próprio colégio, né? Então, eles estão sempre inseridos, né? Então, para se formar aí essa família primária. Então, eu dei um exemplo aqui do que é a questão moral, né? Então, falei da alegoria, da moral, e temos a última etapa, que é a anagógica. E esse termo anagógico se refere às coisas que é do alto, são as coisas do alto, né? Que é essa contemplação. E aí, São Boaventura vai dizer que os que melhor se destacam nessa questão de mostrar essa relação com o próprio Deus, com a eternidade, é Ricardo de São Vítor, né? E Dionísio Areopagita, né? Que também faz ali toda uma relação com essa busca, né? Dessa união com Deus. E depois, à tarde, nós vamos ver uma analogia, né? Até do Ricardo de São Vítor, que se chama o tabernáculo, né? O tabernáculo como se fosse a nossa alma, né? Então, veja que Santa Teresa, ela vai falar das moradas da nossa alma, mas Ricardo de São Vítor, lá no século XII, já tinha feito todas essas etapas para você chegar ali por meio da fé, da esperança e da caridade à união com Deus. E aí São Boaventura vai dizer que, dentre doutores, pregadores e contemplativos, Hugo de São Vítor, ele abarca todos, né? Ele é bom em tudo. Bom em tudo, assim, porque ele consegue fazer todas essas analogias. E ele consegue fazer isso porque ele desenvolveu aí essa ciência da questão de você pensar, né? Meditar e contemplar. Que nós vamos, o professor Alexandre vai falar sobre o opúsculo, né, professor? Daqui a pouco ou depois, né, não sei, depois do almoço. Então, deixa eu já correr aqui, que o tempo está passando, né? Hugo de São Vítor utiliza, então, das 3 virtudes intelectuais, né, a ciência, a prudência e a sabedoria. A ciência aqui, quando ele fala ciência, é um conhecimento humano, né? Conhecimento das criaturas. A prudência, que é a virtude que regula os atos humanos. E a sabedoria. Eu queria dar um exemplo também de um outro livro, que eu acho que vocês vão receber também, que é um livrinho chamado Tratado dos 3 Dias. Eu acho que eu não trouxe aqui. Alguém conhece esse livro também? Já leu? Sim? Então. Então, veja que essa pedagogia de você meditar e buscar entender e contemplar, eu fiz uma experiência, né, com os alunos do Fundamental 2, e antes de sair, Fundamental 2 é ali entre 10 anos e 14, 15 anos, né? Antes das férias do mês de julho, eu entreguei para eles o Tratado dos 3 Dias e disse assim, vocês estão de férias, mas eu quero que vocês leem esse tratado durante as férias. Então, eu pedi só para ler, né? Aí, foi interessante que depois, nas férias, eu fiz algumas perguntas, né? E ia chamar alguns para poder tentar responder
algumas perguntas. E as crianças, elas são muito boas em memorizar. Então, elas memorizam mesmo a coisa, né? E aí eu pedi assim, ó, eu quero só que você leia. Se você está entendendo, isso depois vai ser outra etapa. Mas leiam, né? E aí eu fui chamando para perguntar e eles falavam do jeito que estava no texto, né? Porque é um tratado usa muitos termos filosóficos e aí eu percebi que eles tiveram uma certa dificuldade. Mas foi muito interessante, porque a partir desse tratado, eles começaram a relacionar as coisas criadas com a questão da Trindade, porque o tratado vai trazer isso. Então, lá no tratado, pega ali, fazendo outra analogia, né, aqui do Hugo de São Vítor. Ele vai falar sobre os 3 dias, que é o dia... o primeiro dia, que é o dia da luz, né? Um dia que é o dia primeiro dia, o dia da morte, segundo dia, dia da sepultura, terceiro dia, o dia ali da ressurreição. Então, isso está relacionado com Cristo, né? Morte, sepultura e ressurreição. E aí, no início do tratado, ele vai tentar fazer com que você perceba como que existe uma ordem no universo. Como que Deus foi criando tudo. E aí ele vai falando ali da sua potência, como que tirou tudo do nada, né? Então, a potência, ele vai se referir ao Pai. Depois ele vai dizer ali da sabedoria, como que existe uma cor de um verde que é mais forte, uma cor de um verde que é mais claro, as asas de uma borboleta, como que colocou um urso lá no Polo Norte com tanto pelo daquele jeito para sobreviver, como que existe as aves que precisam das asas. Então, ele vai tentar mostrar a disposição da sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus é o próprio Verbo de Deus, que é o Cristo, né? E se Deus, então, é potente, criou tudo do nada, a sua sabedoria dispôs todas as coisas, existe ali uma bondade, que é a benignidade, que é o próprio Espírito Santo. Lá no Polo Norte, ele vai dar peixes para aquele urso sobreviver e comer, né? Então, a bondade de Deus diante da disposição de cada coisa. E aí ele vai fazer essa relação, né, com a nossa alma, com o nosso desenvolvimento para poder chegar à união com Deus. Então, o próprio Santo Agostinho também vai utilizar ali o Pai como a memória, o Filho como a inteligência e o Espírito Santo como a vontade, né? Então, precisamos usar ali a nossa inteligência para conhecer, a nossa vontade para amar e muitas vezes se recordar daquele amor, né? Que é aquela esperança de se unir a Deus. Então, eles utilizam dessas várias analogias aqui para produzir essa questão da reflexão e esse desejo dessa meta e desse fim que é a contemplação. Então, veja aqui, né, quando eles vão começar a perceber toda essa ordem, né, vão começar também a perceber as causas de cada coisa. Então, veja que tudo isso está levando ali o aluno a refletir, a buscar alguns princípios. E aí foi interessante que nas aulas de outros professores, eles começaram a relacionar aquilo que eu só pedi para ler, né, que era esse tratado, com a vida deles, com outras aulas, com a Sagrada Escritura. Então, esse era o caminho, né? Embora alguns tenham dito, isso é muito difícil, eu não consigo, mas eu pedi só para ler. Então, quando você vê um livro e fala, nossa, que linguagem difícil, eu não quero saber. O Hugo de São Vítor, ele vai dizer que um dos princípios é a humildade. É você querer ler as coisas. Claro que hoje é bem difícil falar assim para vocês, é você ler tudo, não dispensar nada. Não dá para eu falar isso hoje. Mas lá na Idade Média ele falou, né? Ele citou isso.
para você não desprezar nada. Então, deixa eu correr aqui. Acho que eu já dei esse exemplo. Eu queria só falar aqui, já para terminar, depois eu vou voltar a essa questão das analogias, que na parte da tarde, aí eu vou explicar tanto a analogia da Arca de Noé, a analogia também dos filhos de Jacó, né, com as 12 tribos, com a nossa mente, né, vai ser uma coisa um pouquinho mais legal. Mas só alguns princípios aqui dessa pedagogia do Hugo de São Vítor, que eu queria só recordar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Princípios e objetivos da educação clássica e católica segundo Hugo de São Vítor. Então, a união da fé, né, e da razão, uma integração da teologia e da filosofia, o estudo das artes liberais, a busca da sabedoria, né, a compreensão da verdade divina e humana, o desenvolvimento da virtude na formação moral e ética, a valorização da autoridade, né, especialmente ali a autoridade de um pai espiritual, né, de uma referência, né, também, a experiência da observação para a contemplação da verdade, formar discípulos de Cristo, né, tornar indivíduos inteligentes e sábios, cultivar as virtudes e preparar para a vida eterna. Então, veja que está associado aqui os princípios, né, ali da questão clássica ali dos gregos com as questões cristãs. E você preparar um aluno, sim, para... a gente estava falando, né, para ter couro grosso, que hoje a maioria das crianças, elas não conseguem fazer muitas coisas que, pelo menos na minha época, nós fazíamos. Você soltar uma criança, às vezes, ela sem o celular, ela não consegue nem pegar um ônibus. Você dá uma atividade para ela de, sei lá, lavar o carro com o pai, ela já acha um absurdo. Então, nós hoje temos adolescentes, crianças, jovens muito moles em quase todos os sentidos. Então, essa questão do cristão está relacionada também a sofrer. E aí, às vezes, você cria um filho numa redoma, quando ele se depara com um desafio, ele fica doente. Porque você não ensinou virtudes para ele, né? Ou não está numa escola, né, que também busque esses valores, né, dessas virtudes. Um dia eu estava contando uma história para uma criança, não sei se de alguma coisa assim sobre o inferno. E aí a criança foi e fechou assim, colocou as duas mãos assim no ouvido e disse assim: eu não quero saber. Minha mãe disse que eu não posso saber dessas coisas de inferno. Aí eu fui e falei assim: poxa vida, será que eu estou destruindo aí, né, colocando pavor e medo nessa criança? E aí eu fui rezar. E ali, quando eu fui rezar diante de uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, eu tinha os 3 pastorinhos ali, né? Eu falei: mas Nossa Senhora levou essas crianças de 8, 9 anos lá no inferno? Então, eu vou continuar falando sim. Porque senão aí vai assistir, sei lá, uma bruxa que é boa, né, alguma coisa assim, e aí os valores vão estar aí invertidos totalmente. E a criança não vai ter medo do pecado. Então, depois, na parte da tarde, eu posso contar algumas outras experiências e a gente aprofundar também nessas questões da analogia. Tá bom? Acho que acabou o tempo também. Acabando. Obrigada, professora Mônica. Alguém tem alguma pergunta? Vamos deixar para o intervalo? Tem um ali. Quer dizer que então o castelo interior de Santa Teresa d'Ávila está mais associado a analogias. Sim, é uma analogia com a nossa alma, isso mesmo.
Sim, à tarde eu vou mostrar certinho, assim, como que saímos ali da questão do pecado, né? Entramos no castelo e nos dirigimos até o centro do castelo ali, que é onde está Deus. Vai ser uma parte mais espiritual até. Tá bom? Mais alguma? Então vamos agradecer novamente a professora Mônica. Alguns avisos. Nós temos um intervalo agora de 15 minutos. A cantina funciona da seguinte maneira. Vocês podem comprar os tickets aqui em cima no caixa. Vai ter um caixa lá embaixo também, perto da cantina, tá? Peguem o ticket antes de ir para lá, tá bom? O cafezinho continua à disposição ali.